gravação. Já estamos gravando. Me ouvem bem aí? Muito bem. Ontem nós estávamos falando a respeito do risco biológico e das medidas a serem tomadas justamente no momento da pandemia, né? Mostrei para vocês um procedimento técnico quando do questionamento: devo abrir CAT ou não devo abrir a CAT? Então, nesse sentido, é que eu gostaria de debater um pouco mais com vocês, levando em consideração a portaria conjunta que foi expedida aí pelos órgãos competentes, né? Aí a galera aparecendo aí, ó, está aí Cavecchia, o Will, o Bruno e a Beatriz. Muito bem. Então deixa eu troco o cheque. Só se for para trocar o cheque. Vamos lá, o do cheque. É isso que eu quero falar com vocês hoje a respeito de quais são as medidas a serem tomadas, né? A Beatriz com Y, que gostaria de acompanhar esse assunto, ela não está por aí não, né? Não apareceu. Então tá. Então, vejam bem, pessoal, o que a nossa portaria conjunta ela vai dizer? Vou mostrar para vocês como se comportar dentro de uma empresa quando a gente tiver uma situação de risco grave e iminente. Deixa eu compartilhar a minha tela aqui com vocês para mostrar para vocês como que nós devemos nos proceder. Só um minutinho. Não é isso. Eu quero isso aqui. Ah, apareceu aí. Vejam bem. Deixa eu voltar para a minha tela aqui para eu compartilhar com vocês o que eu quero trabalhar nesse sentido. Oi, menino. Calma aí. Agora sim. Vejam bem. Essa portaria aqui que eu estava debatendo com vocês ontem, ó, por que ela chama de portaria conjunta? Porque, entendendo a gravidade do momento, resolveram trabalhar o Ministério da Economia, nós entendemos que faz parte do Ministério do Trabalho, e a Secretaria Especial de Previdência do Trabalho. Ou seja, está falando da Previdência Social, porque o governo não é bobo, né, gente? O governo, no que diz respeito à questão previdenciária, ele atua com muita firmeza, com muita frequência, porque ele sabe que vai ser um prejuízo significativo para os cofres públicos. Então, ele quer tirar essa responsabilidade do ombro dele e acabar aplicando essa responsabilidade nas costas de alguém. No caso aqui, o empresário. Perfeito, nós temos aqui uma demanda a ser observada. Tanto é que o título da portaria, ela diz aí, né? Estabelece as medidas a serem observadas, visando a prevenção, o controle e mitigação dos riscos de transmissão da Covid-19 nos ambientes de trabalho. Ou seja, ela vai trazer as orientações gerais. Sim, traz a Uli para cá. É só começar a dar aula, a cachorrada ferve. Traz a Uli para cá, ela está interferindo, muito barulho aqui. Vai deixar para brigar justo na minha aula. Bicho desgraçado. Então, gente, essa junção desses dois órgãos do governo, eles apertaram aí os estabelecimentos e não tenham dúvida que isso vai chegar em todas as empresas. Perfeito. Mas como profissional de segurança, como que eu devo proceder? Gente, preste atenção nisso que eu vou falar para vocês. Sempre que vocês tiverem uma portaria, ela foi publicada,
ela foi aprovada, eu não recomendo fazer isso para, oh meu Deus, me foge o nome agora. Medida provisória. Medida provisória funciona da seguinte maneira dentro da hierarquia de legislação. O próprio nome já disse, MP, medida provisória. Isso significa que, durante 120 dias, se ela não for aprovada pelo Senado ou pela Câmara dos Deputados, ela cai por terra. Então, medida provisória ela tem vida curta. Vocês querem ver no nosso meio uma que teve vida curta? A MP 905. O que ela dizia? Ela dizia que acidente de trajeto não era mais considerado acidente de trabalho. Ah, todo mundo fez a festa, né? O pessoal pensou assim, pode um acidente de trajeto agora que eu não vou abrir CAT. Eu falei, gente, toma cuidado com isso, porque é medida provisória. Vocês não abrem CAT agora, nós podemos ter um problema sério no futuro bem próximo. Se durante 120 dias ela não passar, aí nós teremos um problema. O que aconteceu? Ela não passou, ela não foi aprovada. Ela não foi aprovada, ela foi revogada. O que isso implica? Isso implica que o acidente de trajeto continua sendo acidente de trabalho. Mas quando se trata de uma portaria, neste caso que ela tomou efeito de lei, vejam bem, o que eu sugiro aos profissionais de segurança? Gente, faça um checklist da norma, mas rascunha ela passo a passo para você saber como que você vai ter que trabalhar com ela. Fazer tipo isso aqui que eu vou mostrar para vocês. Deixa eu só pegar uma tela aqui que eu vou mostrar o que eu fiz com essa portaria. E é assim que tem que ser. Vou habilitar esse conteúdo aqui. Só habilitar esse conteúdo. Vou mostrar para vocês. Eu desabilito esse e mostro esse agora. O que nós devemos fazer quando nós temos uma portaria que nos atinge diretamente? Tá aqui, ó. Eu fiz um bem bolado porque o Ministério, mostrei para vocês ontem o que o Ministério do Trabalho está cobrando das empresas. Né? Além de toda aquela documentação, ele está cobrando aqui PPRA, PCMSO, PGR e por aí por diante. Mas o que ele quer? Ele quer trabalhar dentro desse documento. Ele quer trabalhar isso daqui, ó. Deixa eu buscar aqui para vocês. A essência, aonde é que a fiscalização vai? Estou passando bem rapidinho para eu chegar lá onde eu desejo debater com vocês. Aqui. Deixa eu diminuir um pouco, senão vocês não vão enxergar tudo. Isso aqui, gente, toda vez que vocês tiverem contato com um PPRA, vocês vão lá para o cronograma de ações. Porque no cronograma de ações, ele está previsto tudo aquilo que o avaliador ele encontrou de risco, ele colocou uma meta, ele colocou uma ação, ele colocou um cronograma para ser cumprido esse prazo aí. Então, neste caso aqui, nós colocamos antecipação, identificação e reconhecimento dos riscos. Isso aí nós vamos fazer um mês antes de vencer o próximo programa. Como que nós vamos fazer? Qual que vai ser a estratégia e metodologia que a gente vai utilizar? Visita no local de trabalho, investigação com os trabalhadores. A revisão global do PPRA, coisa que ninguém faz, certo? E essa filosofia aqui, está compartilhando com vocês aí, gente? Eu acho que não, né? Tá sim, Rogério. Tá certo. Então tá jóia. Obrigado, Vanderlei. Pessoal, essa revisão global de PPRA, ninguém faz. O pessoal sempre que faz um documento, joga ele na gaveta e como se tivesse cumprido a lei ali. Já não era a orientação que a própria NR9 ela trazia lá no seu início. Lá no item 9.2.1 ela diz que deverá ser efetuada sempre que necessário e pelo menos uma vez ao ano, uma análise global do PPRA. Quem diz que o povo faz? Não faz. E eu digo para vocês, todo documento, gente, ele deveria ter isso aqui, ó, que eu vou mostrar para vocês. Pelo menos meus, eu coloco. Principalmente empresas certificadas ISO. Isso aqui, ó. Isso aqui é um PPRA.
Isso aqui é um PPRA. Deixa eu buscar aqui para vocês. Vocês estão vendo aqui no cantinho, revisão? Gente, não existe isso de fazer um documento e não revisar ele. Vamos imaginar que esse PPRA ele fosse feito lá no início do ano, ou dezembro do ano passado. Então, todavia, é um documento que ainda está em ação, né? Ele está dentro do período de curso dele, dentro de um ano. E aí que o pessoal não está entendendo a relação do PGR, viu, gente? Tem um monte de gente falando, nós estamos lascados, porque o PGR fala que tem que fazer revisão a cada 2 anos. Ele diz que tem que fazer revisão a cada 2 anos, caso não haja nenhuma mudança significativa. Não houve nenhuma mudança, nenhuma alteração, e aí você vai fazer uma revisão dele a cada 2 anos. Caso contrário, você tem que fazer todos os meses, o tempo todo. Ele deixa de ser um documento passivo para ser um documento ativo. O que é um documento passivo? Aquele que você guarda na gaveta para dizer que você tem um documento ali para cumprir lei. Já no PGR, não. Ele precisa ser ativo o tempo inteiro, porque a fiscalização, ele vai chegar no ambiente de trabalho e vai dizer assim, pessoal, eu percebi que vocês levantaram um risco aqui de frio lá na câmara fria, certo? Eu quero ver quais são as ações que vocês estão tomando para diminuir ou atenuar esse risco aí. Você tem que ter uma resposta pronta para os caras e provar isso, né? No mês passado a gente fez um treinamento com os trabalhadores e a gente fez uma inspeção nos EPIs que eles estão utilizando. Maravilha, você está fazendo alguma coisa. Isso implica que você está fazendo a revisão. É nesse campo aqui que nós vamos ter. Então vamos tomar como exemplo esse PPRA aqui, certo? Ele foi feito lá em dezembro do ano passado. E chega no mês de março, explode a bomba que já estava anunciada desde o carnaval. Está um surto de Covid, tem uma pandemia na China e isso tem uma tendência de atingir o mundo. Aí o pessoal foi pular carnaval, o pessoal foi fazer vista grossa e falou, você não vai dar em nada não. E hoje nós temos uma tragédia anunciada aí, certo? Mas todavia você fez o seu documento lá em dezembro do ano passado. Dezembro do ano passado nós não tínhamos nenhuma novidade relativa a essa questão do surto do Covid. Nenhuma portaria que dizia a respeito disso, nada disso. As coisas foram sendo criadas na base do tapa, da força da necessidade. Vejam aí o auxílio emergencial. O auxílio emergencial ele foi entregue para a população à torta e direito. Resumindo, quem merece receber não recebeu, quem não merece está recebendo, e está um caos, né, gente? Tem gente que baixou o aplicativo, não aparece dinheiro na conta dele, o outro já foi lá e catou na frente dele. Enfim, está um rolo, por quê? Porque não houve planejamento para isso. Todavia, nosso PPRA foi feito em dezembro. A partir de março estourou a bomba. Ora, se a partir de março eu já tinha que tomar algumas ações, tomar algumas decisões, é mais do que natural, mais do que nobre, eu ter vindo aqui neste documento, aí você deve estar perguntando, mas professor, por que você não fez no seu? Né? Você está falando dos outros, mas em casa de ferreiro, espeto é de pau. Eu não fiz isso nisso daqui, gente, porque você veja bem, essa empresa aqui em questão, ela foi notificada pelo Ministério do Trabalho. Então eu tive que fazer isso a toque de caixa. Então não tem motivo para colocar revisão aqui. Se esse PPRA fosse feito em dezembro, é natural que no mês de março aqui, vamos imaginar, no dia 25 de março de 2020, ele sofreu aqui a sua primeira revisão. Por que ele sofreu a revisão? Porque ele precisava ser feito ali as notificações que o Ministério do Trabalho está cobrando agora. Então, é errado um programa, tenho certeza que vocês trabalham em empresa há bastante tempo e ninguém apresentou para vocês ainda um PPRA, ou ninguém sentou numa mesa para fazer uma revisão do mesmo, certo? Então, oração de PPRA, gente, a fiscalização ela vai olhar isso aqui, ó. Esquece as fichas agora. As fichas é somente para a gente ter uma visão de quais são os riscos que nós temos
e quais são as ações a serem tomadas. Beleza? Isso tá claro já entre nós. Porém, o coração do PPRA está aqui, ó. Eu estou falando isso em termos da portaria e em termos da Covid. Então, revisão global do PCMSO, um mês antes do vencimento do atual ou em caso de mudanças consideráveis. E coloquei qual que é a estratégia e metodologia que nós vamos estar utilizando aqui. Por que eu coloquei uma prioridade baixa aqui, gente? Porque eu acabei de fazer esse documento, eu não vou revisar ele agora. E outro detalhe que eu vou deixar, se aí vocês anotam a caneta, passa um marca-texto por cima, porque eu já vi muita gente quebrar a cara, isso aqui é experiência de trabalho. Colocar responsabilidade, ao invés de colocar responsabilidade para o empregador, você coloca assim, ó, SESMIT. Não cai nessa besteira, gente. Porque você está tirando do ombro do empregador e passando para o seu. Toda a responsabilidade aqui, ó, sempre será do empregador. Ah, mas o empregador ele não antecipa nem identifica risco, nada disso. Mas é ele que te paga para fazer isso. É ele que tem que lembrar você que você precisa fazer isso. Entenderam? Então, cuidado para colocar a responsabilidade nas suas costas. Porque isso aqui pode virar um passivo para você. O mesmo nós vamos aplicar aqui, ó, na questão do PCMSO. Ninguém faz revisão global de PCMSO. Ninguém avalia PCMSO. Quando, na verdade, deveria, sempre que for necessário, fazer uma revisão, até mesmo porque a empresa ela vai mudando. As coisas vão mudando dentro da empresa. Se as coisas vão mudando, os riscos vão mudando, as atividades vão mudando, é natural que a gente também tenha que caminhar nesse mesmo princípio. Ah, eu fiz um PCMSO embasado no meu PPRA, só que ali dentro agora eu tenho uma nova atividade. E essa atividade ela emana muita poeira. Aonde é que está escrito lá no seu PCMSO que ele evoluiu junto com esse cenário? Aonde é que ele está pedindo, por exemplo, um exame de espirometria? Espirometria ele vai fazer uma análise se o pulmão do trabalhador não está comprometido. Né? E aí a gente segue com as nossas instruções dentro do cronograma de ações. Implantação de sinalização de segurança do trabalho, demarcação de corredores nos depósitos. Gente, basta olhar o que a portaria conjunta está pedindo. Ela está pedindo que um trabalhador, para que ele não trabalhe de forma aglomerada, agrupada, precisa ter demarcação no piso onde ele está. Sabia disso? E como que vai ser essa demarcação? Essa demarcação, ela precisa ser no mínimo de 1 metro de distância. Então, onde é que você está sinalizando? Onde você está demarcando o espaço onde o trabalhador está? E aqui, ó, uma coisa muito importante, o pessoal sempre tem essa preocupação, ontem mesmo ainda recebi esse questionamento por parte de um grupo de engenheiros. Se a gente deve ou não deve colocar medições no PPRA. Observe que o meu PPRA ele é robusto, cheio de medições. Quer ver? Deixa eu mostrar uma aqui para vocês. Deixa eu mostrar uma aqui que vocês já vão enxergar isso já. Aqui, ó. Tá vendo? Eu fui lá e medi, ó. Serra-fita deu 78 decibéis, moedor deu 72,6, lá na câmara de congelamento deu menos 12,5 graus, a sua é mais fria do que essa, Caveca? Resfriamento deu 0,6 graus, né? Olha a iluminância aqui, 320 lux, 185 lux, é o nível de iluminância que está naquele ambiente, né? E outros, se eu tivesse aqui uma padaria, deixa eu ver se eu tenho padaria nesse supermercado aqui, que é muito comum, né? Dentro dos... Aqui, ó, eu tenho um campo aqui aberto para medir o calor, igual vocês estão aprendendo lá com a Silvia, né? Como é que vocês fazem isso? Como é que eu faço a avaliação de calor, gente? O pessoal quebra muita cabeça, né? Para fazer a avaliação de calor. E a avaliação de calor não é tão complexa assim. A primeira coisa que você precisa separar é 1 hora de exposição do trabalhador.
E qual hora é essa, gente? Aquela que é a mais crítica. Não adianta, sei lá, medir calor na época do frio, ou de manhã, ou de tardezinha. Isso não é a realidade de exposição do trabalhador. Você pega uma hora. É o que a NR15 e a NHO06 manda. Né? A questão lá dos 60 minutos. Dentro desses 60 minutos, o que vocês vão fazer? Vocês vão olhar para dentro dessa hora e vão contabilizar quanto tempo ele fica exposto na frente da boca do forno. Isso nós chamamos de local de trabalho. Né? Quanto tempo ele fica ali? Depois você olha quanto tempo ele fica fora. Isso nós chamamos de descanso fora do ambiente de trabalho. Nós vamos montar uma equação. Não sei se ela já trabalhou isso com vocês, né? Que MT. É isso aí que ela tá tentando passar aí, que Tá tá passando agora. embaçado. Porque, E nós tentando entender. Então. não, porque tipo, ela passou. Eu não sei se você já viu aquele simulador que eles fizeram aí, a turma do Senac fez aí. De um cortador de cana e um do outro lá que tá. Parece que é operando Aquele uma lá é fábrica. o medidor de estresse térmico, não é? Não, Uma não é. planilha, é uma planilha no Excel? Não, ela fez tipo um simulador, sabe? É um simulador, de um cara trabalhando no corte de cana, Hum, esse trabalho interno, né? Aí no trabalho interno era, acho que é o de caldeira, alguma coisa assim. hum. Aí tem lá o medidor de estresse térmico, sabe? Sim, sim. Digital. Aí o senhor consegue mexer assim tudo. Aí ele calcula assim, igual o senhor falou, tipo, assim, o período de uma hora, né? Isso, isso, Aí o senhor configura ele, aí ele dá os resultados lá. isso. Você Aí tem. beleza. Aí ela pediu para nós fazer tipo uma planilha, mas não é no Excel não, sabe? Agora esqueci o nome da planilha. É, É para fazer, anotar os dados, né? Igual tá lá na é, NHO 06. então, Anotar, vamos fazer tipo um eu até resumo, né, Débora? consegui fazer, só que aí depois ela falou que tinha que colocar a taxa metabólica do trabalhador lá, né? Só que eu Uhum. não sabia quanto tempo ele ficava assim lá naquele serviço aí. Eu não quis, Ah, não tá. consegui Não, terminar. tranquilo, porque você vai ter que jogar isso dentro de uma fórmula grande chamada MT vezes TD mais MD vezes TD, é uma coisa assim, dividido pelo, pelos 60 minutos aí, correto? É, correto. E o IBIO e TG médio, né? Que a gente vai ter que tirar lá para É, saber e comparar com a tabelinha lá. Bom, eu não vou entrar nesse mérito aí, senão confunde mais a cabeça suas ainda. Mas o que eu estou dizendo a respeito do calor é isso. O calor sempre a gente vai ter esse entendimento, né? Para cada situação tem uma tabela lá, a tabela 3 lá no anexo 3 da NR15. Essa tabela 3 ela vai trazer a taxa metabólica. Você precisa saber o que, que o cara faz, né? Se esse metabolismo dele é leve, se é moderado, se é pesado, é assim que funciona. Então, neste caso meu aqui, nesse PPRA, se tivesse essa atividade de calor, eu ia utilizar essa metodologia. Como no caso eu não tenho, eu vou utilizar aqui a medição do frio, que é uma realidade desse meu PPRA aqui. Então, a pergunta que o pessoal faz é: posso ou não posso quantificar no PPRA? Pode, gente, sem problema nenhum. Não há problema nesse sentido. Eu pego muito no pé, já vou dar esse toque para vocês que eu sou chato nesse sentido. Ó. Isso aqui os meus redatores não ficaram atentos a isso. Ó. Essa fonte aqui ela está com 10, enquanto essa fonte aqui está com 9. Eu tenho uma birra disso. Eu gosto de tudo bonitinho. Ah, sim. Vai fazer, gente? Faz tudo padrãozinho. Ó. Agora sim aí. Entendeu? Ó, uma outra fonte com 9 aqui, ó. Eu pego muito no pé deles nesse sentido. Eu acho que você vai fazer, não custa você caprichar, né? Faz certinho para não ter problema. Aí, gente, aí nós vamos
que eu costumo fazer também? Não há problema nenhum você quantificar. A única coisa que você não pode fazer dentro de um PPRA é posicionar em relação à questão de insalubridade. Eu condenei um trabalho numa empresa aí que o PPRA estava posicionando em relação se a atividade é insalubre, se não é, se é periculosa, se não é. Ele não é laudo, ele é programa. Ele é programa para ele prever os riscos ambientais e não para posicionar, laudar uma atividade. Outro ponto importante também é que dentro de supermercado, o pessoal recomenda muito cinto ergonômico. Cinto ergonômico pode ser um tirambaço no pé. Se não souber fazer indicação, ele pode até matar a pessoa. Ele pode trazer problemas seríssimos de saúde para a pessoa. Por quê? Porque demanda uma série de situações nessa avaliação. A obesidade da pessoa, a postura que ela vai utilizar isso, o tipo de peso que ela vai carregar. Então, muito cuidado quando fazer a recomendação. Aqui eu tenho uma sigla ER, E quer dizer existente, R recomendado. Aí você vai falar, tá, professor, mas neste caso você está recomendando. Perfeitamente. Só que tem um lembrete aqui, né? Conforme recomendação de laudo ergonômico. A empresa vai ter que fazer um laudo ergonômico para a gente poder estar concluindo isso. Perfeitamente. Então vamos voltar lá para o meu cronograma de ações aqui. Deixa eu voltar aqui. Então falei da importância da elaboração do laudo de insalubridade, não confundir PPRA com laudo, tá? É que a empresa ela precisa fazer isso separado, de modo que não haja conflitos, você não tenha problema, você é técnico, você não tem nível superior, se não tem nível superior não pode fazer laudo. Aqui uma coisa muito importante, nunca deixe de colocar isso dentro do cronograma de ações que vocês fizerem nos PPRAs. Fiquem atentos a isso. Treinamento sobre EPIs, inspeção, higienização e troca periódica. Por quê? Porque vamos imaginar que essa empresa ela sofra ali uma reclamação trabalhista. E aí o perito ele vai pedir o seu PPRA. No que ele pede seu PPRA, ele faz uma análise lá e ele mete uma canetada porque a ficha de EPI do trabalhador não está condizente. Ou seja, deram um protetor ocular para o cara lá no início de 2019 e só foi dar o outro para ele mês de janeiro. Viu, Rogério? Sim. Pegando o que eu achei, você tocou num assunto agora, que para mim é chave esse assunto, olha só para você ver. Eu estava pensando hoje sobre isso aí no serviço lá. Eu trabalho há muitos anos numa empresa e eu não me lembro quantas vezes que eu peguei um protetor auricular, mas eu acredito que teria sido umas 3 ou 4 vezes só, no máximo. Meu Deus. Por um exemplo, se eu quisesse, de repente, reclamar sobre isso aí, algum órgão competente aí, tipo, falar assim, não, eu trabalhei tantos anos, trabalhei 10 anos na empresa e peguei até hoje 3 EPI só. Pode dar um problema também, não pode? Dá um problemaço, ô Vanderlei, porque quem te deu 3 EPIs apenas, ele não te protegeu. Se ele não te protegeu, é devido ao trabalhador o adicional de insalubridade em 20% sobre o salário mínimo. Perfeito. Só que você fala para mim que você está há 10 anos na empresa, certo? Certo. Dentro de 10 anos, você vai receber 5 anos retroativos, refletindo isso no salário, refletindo isso nas horas extras, refletindo isso nas férias e no 13º. Entendeu? Então, dá uma burdoada que você não tem noção. Hoje só que isso aí é fato, viu, Rogério? Ele tá falando isso aí, mas é verdade mesmo. Não, e isso dá problema. Isso aí é fato mesmo. Por que dá problema, Vanderlei? Porque, inclusive, isso aí vai te trazer prejuízo na aposentadoria. Deixa eu só pegar minha calculadora aqui, eu vou fazer um cálculo bem basiquinho para você. Peraí, dá só um minuto para mim aqui. Sim, pode ir lá. Rogério. Eu vou fazer para você aqui, Vanderlei, bem por cima, tá?
Vou fazer bem por cima. Hoje o salário mínimo, porque a insalubridade era calculada em cima do salário mínimo, certo? Então o salário mínimo é 1.045, certo? Vezes 20%. Então nós já temos aí por mês 209, beleza? R$ 209 por mês. Agora veja bem, vamos falar de 5 anos, né? Cada ano tem 12 meses. Vamos levar em consideração o 13º, não, os 12 meses. Vou pegar só 12 meses. Então, 12 vezes 5. Nós teremos aí 60 parcelas a ser paga, vezes 209. Só aqui deu 12.540, tá? Só aqui deu 12.540. Aí nós não estamos falando, na verdade tem que multiplicar por 13, porque vai envolver o 13º. O terceiro, Horas extras, se tiver também, né? Porque hora extra, geralmente, eles já não gostam que coloca no cartão de ponto, já justamente para isso, né? Já exato, isso. Eles odeiam que a gente coloca hora extra no cartão de ponto, eles não gostam de jeito nenhum. Exatamente. Deixa eu ver aqui, vamos pegar 5 vezes 13, temos 65, vezes 209, então nós temos aqui 13.585 só de indenização que deixou de ser pago, certo? E aí isso no período de 5 anos. Exatamente. Vamos falar agora de férias, vamos falar aí de o 13º eu joguei aqui de horas extras. Isso é o que é devido. Essa é a primeira parte, que nós chamamos de responsabilidade criminal. Quem fez isso com você cometeu um crime, certo? Porque ele assumiu o risco de trazer para você aí uma perda auditiva. Vamos falar agora da responsabilidade civil. Aí eu tenho que reparar você moralmente a respeito do dano moral. O dano moral é mais caro que a civil. Então você vai receber uma brincadeira dessa, não sai por menos de 70, 80 mil. Entendeu? Não sai. Agora a gente pensa, isso aí é uma situação minha. Agora você imagina com tantos outros que já passaram, né? De pessoal sempre levando com a barriga, sempre empurrando as coisas. Exato. O que é muito comum, né, Vanderlei? O pessoal encarar dessa forma e não dá bola para isso, né? Não dá, é porque na verdade eles sabem que o pessoal não liga muito, assim, às vezes não tem instrução suficiente para poder tomar uma atitude, né? Exatamente. Então, muita gente até acha que tá errado, mas deixa rolar, porque não sabe nem porque as pessoas, principalmente o meio empresariado, ou ele é mal orientado, ou ele é mal intencionado. Das duas coisas não foge, certo? Quando ele é mal orientado, nós até fizemos um programa, não sei se vocês assistiram, para quem não assistiu, eu dei uma entrevista para a TV América, junto com o doutor Amauri. Quer ver? Não, eu não vi não. Opa, vocês perderam a chance de ver eu ficar famoso. Tá no YouTube? Opa, tá, já manda aí já para vocês verem. No YouTube, você manda o link, né? Assiste então. Já vou passar já para vocês, porque vale a pena, porque está dentro do assunto que eu estou debatendo aqui, quer ver? Uhum. Já vou pegar para vocês aqui. E o doutor Amauri é um dos caras mais competentes na área jurídica, previdenciária. Nós falamos exatamente do direito previdenciário no que diz respeito ao acidente de trabalho. Espera aí que eu vou compartilhar isso com vocês e vocês vão ver que faz sentido isso que nós estamos conversando aqui. Aguenta firme aí, ô Beatriz Marques. Deixa eu pegar aqui. Acho que tem uma forma de eu botar som no negócio aqui. Espera aí. Viu, Rogério? Não sei se você vai saber sobre essa questão, mas quando um trabalhador quer contestar uma rescisão, por exemplo, ele tem um período, né, antes da rescisão ela tipo caducar, né? Sim. Na verdade, exatamente quanto que é esse período? São 2 anos, ou Vanderlei, depois da saída, você pode contestar uma situação trabalhista que você não está de acordo. Sim. Certo? É porque eu tinha na minha cabeça alguma coisa em torno de 2 anos mesmo, sabe? É isso mesmo. Procurei saber oficialmente se era isso mesmo. Uhum. Deixa eu compartilhar aqui com vocês a entrevista que eu dei para
aí. Deixa eu ver se está aparecendo para vocês aí. Está aparecendo para vocês aí, gente? Tá aparecendo sim. Deixa eu pegar desde o início. É bem rápido, alguns minutos aqui vocês vão entender. Como 28 que... do 8 foi recente agora então? Foi. Eu tô famoso aí, vocês não estão sabendo. Então, pode ver, pessoal. Tá saindo som aí, gente? Bom, amigos telespectadores da Rede América, tá saindo vocês assim, que nos tá baixo, acompanham mas também dá pra pelo ver. nosso canal no YouTube, é o youtube.com/. Tá muito baixo? youtube.com/userlucasil80. É um prazer aí a gente continuar a nossa Tá baixo programação. aqui, Rogério, mas eu ainda consigo ouvir. Agora eu não sei o restante do pessoal. Não, pera aí, eu acho que dá pra gente melhorar isso aqui, quer ver? Só um minutinho, Vande, porque quando eu compartilho sem ser direto no link, Sim. ele sai muito baixo. Você é o Mauri aqui, Mauri já tá dando um grito. Sim. Não tô escutando. Pera aí. É só mais um. Pera aí, só um minutinho. Vou colar aqui na minha... Isso. Depois eu mando o link para vocês. Acho que agora vai ficar mais fácil. Agora vai ter mais audibilidade. Agora vai. Vê se melhorou o áudio agora, quer ver? Agora tá bom, agora tá bom. Bom, amigos telespectadores da Rede América, vocês que nos acompanham também pelo nosso canal no YouTube, é o youtube.com/user/lucasil80. É um prazer aí a gente continuar a nossa programação. E hoje a gente vai falar desse tema que é muito importante, que é o direito previdenciário, no nosso quadro Direito do Cidadão no Zap. Você pode participar, o nosso telefone está aí na tela, é o 359-8853-9542. Você pode mandar perguntas, porque nos próximos programas a gente vai estar respondendo essas perguntas aqui através do Direito do Cidadão no Zap. Direito do Cidadão também, esse quadro também está na Rádio Educativa Univaz, né? Quem nos acompanha pela Rádio Educativa Univaz, através do 104,5, também pode participar. 98853-9542 é um momento de utilidade pública, onde a gente utiliza os meios de comunicação para levar a informação necessária para a população. Hoje a gente tem a presença do advogado renomado, né, professor da Faculdade de Direito do Sul de Minas, responsável pela disciplina de Direito Previdenciário, doutor Amaury Ludovico dos Santos, ele que é famoso, conhecido. Eu sempre falo que ele é o papa do Direito Previdenciário aqui no Sul de Minas. Ele manja tudo de Previdência Social e hoje é o nosso convidado nessa nossa entrevista, que também trouxe um convidado, professor do Senac, aí, professor Rogério Aguinaldo Faria, ele que já tem 10 anos que leciona lá no Senac, responsável também por várias dicas aí sobre acidente do trabalho. Ele vai falar com a gente hoje também sobre isso, prevenção, os cuidados que nós devemos ter. Todo trabalhador tem que ter esse cuidado e caso venha se acidentar, que a gente sabe que geralmente pode acontecer, ele também vai orientar junto com o Dr. Amaury Ludovico. Primeiramente, pedir aí para o Dr. Amaury Ludovico apresentar o convidado, o professor Rogério. De antemão, Dr. Amaury, agradecendo aí a sua presença no nosso programa. Boa noite, Lucas. Boa noite, Rogério. Boa noite aos nossos telespectadores. Quero dizer que é um prazer imenso novamente estar aqui no seu programa. Esse é um programa de muito sucesso e atinge aí todo o nosso sul de Minas, também agora São Paulo, Belo Horizonte também, né? Está alcançando a TV América. E sem contar que na internet aí tem atravessado fronteiras. Eu tenho alguns amigos aí que moram nos Estados Unidos que têm acompanhado o programa também. Então, tá de parabéns e vamos continuar nessa luta de trazer o conhecimento do direito previdenciário às pessoas que tanto necessitam. Boa noite, Lucas. Boa noite, doutora Amaury. É um prazer, uma satisfação muito grande estar aqui com vocês e já de antemão já parabenizo também por esse trabalho muito bacana de trazer a conscientização
né, a toda a população, ao público, ao telespectador, de maneira que a gente dissemine a ideia prevencionista. Conforme colocou o doutor Amaury, eu sou docente ali no Senac, já estamos indo para 10 anos, mas também sou consultor, empresário. Eu atuo na área de segurança e medicina do trabalho, atendo diversas organizações, atuo, sempre estou dando ali um apoio para o doutor Amaury também nas assistências de perícias, estamos também como assistente perito, e estamos aí disseminando essa prática prevencionista. Bom, então eu vou jogar a primeira pergunta aí para o doutor Amaury, também para o professor Rogério, a respeito aí de acidente do trabalho e os benefícios, né, previdenciários nesse sentido. A pessoa, quando começa a trabalhar, ela nunca imagina que pode ocorrer aí algum percalço no caminho, de repente um acidente de trabalho, para quem trabalha, principalmente na indústria, né? Nós somos uma região muito industrial. Doutor Amaury e professor Rogério, o que acontece quando um trabalhador ele se acidenta e de repente tem que utilizar o auxílio, né, do INSS para o acidente de trabalho? Como que funciona esse procedimento? O acidente de trabalho é uma prestação previdenciária que ocorre quando o trabalhador, a serviço da empresa, ele é acometido por um acidente, né, típico, ou pode ser também em decorrência de uma doença ocupacional. Então, ele vai buscar a Previdência Social. Primeiro, os primeiros 15 dias são a cargo da empresa e a partir do 16º é a cargo do INSS. Quando fica a cargo do INSS, o que pode acontecer? Dependendo da forma que ocorreu esse acidente e se ficou alguma sequela ou lesão, pode ser que ele vá receber um benefício chamado auxílio-doença por um determinado período. O auxílio-doença, a aposentadoria por invalidez, a pensão por morte, a partir da nova reforma da Previdência, da Emenda Constitucional número 103, passaram a ser chamados de benefícios não programados, né? Até que o nome é muito correto, porque ninguém está pensando em sofrer um acidente ou vir a óbito. Então, eles são benefícios não programados. Então, se ele sofre o auxílio-doença, ele vai receber por um determinado período, ou dependendo da gravidade, pode receber a aposentadoria por invalidez, um benefício não programado, ou até mesmo, se vier a óbito, uma pensão por morte. Se essa sequela, se ele sofreu um acidente e ficou uma sequela, por exemplo, a amputação aí de membros, né? Mas ele consegue ainda desempenhar a sua função, ele pode receber um benefício chamado auxílio-acidente, que é muito comum. Nós tivemos um período, por exemplo, os funcionários de banco receberam o benefício auxílio-acidente em decorrência de perda auditiva, né, ou melhor, através de ALER, né, que é a lesão por esforço repetitivo, ou a DORT. Então, além de receber a aposentadoria, recebeu uma indenização também. E vários outros acidentes. Hoje, um local que ocorre muito acidente, infelizmente, é na construção civil, né? Apesar de receber lá os equipamentos, mas o professor Rogério depois pode complementar, deixando claro que esses equipamentos não são totalmente eficazes com relação à proteção por acidente do trabalho. Então, essas são as prestações previdenciárias que podem ser buscadas. O doutor Amaury coloca muito bem as vias, né, as possibilidades dos acidentes, e levando em consideração que também agora retorna o conceito do acidente de trajeto, né? A MP 905, ela tinha cancelado esse conceito, porém ela, como foi revogada, nós temos novamente, não agora só o acidente típico dentro da empresa, mas também o acidente de trajeto, assim como a doença ocupacional. De repente, o professor Rogério, só cortando, você trabalha, por exemplo, a pessoa está indo trabalhar, saiu de casa, ou vai de moto, vai de carro, de repente bate o carro, ou acontece alguma coisa nesse trajeto, se ela se acidentar, ela ficar algum período fora, o INSS cobre, então, né? Perfeitamente. Havendo, dentro de uma condição, entendendo que é do deslocamento da casa para o trabalho e vice-versa. Se houver um desvio de percurso intencional do trabalhador, aí há de se discutir muito a fundo, né, se isso é devido ou não o benefício. Pois bem, a doutora Amaury coloca um segmento muito visível, né, dentro da esfera dos acidentes, que é a construção civil, mas nós temos uma região também que é bem campeão e bem similar à construção civil, que é a agroindústria, o meio rural, né? Mas, todavia,
quando você me coloca aí como que o trabalhador pode estar prevenindo, porque ainda bem, né, que existe o benefício social para trazer aí uma seguridade ao trabalhador. Todavia, essa não é a expectativa de um profissional que trabalha na esfera da segurança e medicina ocupacional, porque a gente sabe que isso é um composto financeiro, uma recompensa financeira, mas existe aí também a perda emocional, existe a perda social, o pertencimento do trabalhador é muito importante. Todavia, essa camada de proteção ela precisa seguir uma hierarquia, né? Precisa haver um entendimento, a boa intenção das boas práticas do empregador, assim como a boa intenção e as boas práticas do trabalhador. Então, a primeira camada de proteção seria a camada administrativa. A segunda camada de proteção de um trabalhador seria ali a proteção coletiva, ter o entendimento como é que eu posso proteger coletivamente os meus trabalhadores. Para, em última instância, a gente está aplicando o EPI. Só que o EPI ainda é um desafio. Haja vista aí no momento da pandemia, o desafio de todo mundo ter que usar uma máscara, né? Botar na consciência que a máscara é uma das medidas que a gente poderia estar se prevenindo do devido surto do Covid-19 aí. E é uma tarefa não simples, viu, Lucas? Essa consciência do empregado, porque existe sempre aquela resistência, o EPI incomoda, por que eu preciso usar isso? Trabalhei uma vida inteira, meu pai trabalhou uma vida inteira. Essa é uma filosofia muito profunda, né, da construção civil. Ô, doutora Mauri, e nesse caso, por exemplo, em um caso de acidente de trabalho, de repente a pessoa é vitimada fatal ou ela perde algum membro, como que é feito? Como que o INSS hoje calcula e como que é feito, por exemplo, no caso de morte de pensão? É uma pensão vitalícia ou segue aquela regra ainda dos 44 anos? Como que é esse procedimento? Só antes de eu falar da pensão, eu queria só pegar um gancho aqui da colocação do professor Rogério com relação à questão do Covid aí. Por exemplo, nós temos profissões que não tiveram permissão de trabalho durante esse período e tiveram que ficar afastados. Eu quero dar um exemplo aqui de uma profissão, por exemplo, dos dentistas, né? É uma das atividades com maior possibilidade de exposição, porque quando passa aquele aparelho de alta voltagem no dente para fazer limpeza, é um momento que exatamente pode levar o profissional da área, mesmo utilizando os equipamentos de proteção. Então, o que ocorre? Por exemplo, ele está fazendo um tratamento de canal. O tratamento de canal é muito profundo, então, mesmo que ele utilize aquela proteção, que eu não sei o nome agora, depois o professor já pode me informar, aquela máscara, ele não consegue enxergar, porque tem grau. Então, ele tem que tirar aquilo lá. E quando ele tira, pode ser que nesse momento haja uma contaminação. Por exemplo, quando a gente fala dessa questão de atividade especial, de risco, quero dar exemplo, às vezes a gente pensa só no médico, no enfermeiro, mas tem o pessoal que faz a limpeza lá, que corre risco, tem o guarda que está lá na recepção do hospital, lá no pronto-socorro, a escriturária lá que está fazendo a ficha, o preenchimento, todos estão correndo o risco. Então, a pandemia veio mostrar para nós que esses equipamentos não são eficazes e que, por motivos que podem levar todas essas atividades a buscar uma aposentadoria especial futuramente. Ocorrendo a morte, é necessário, na maioria das vezes, né, pode ser que algum caso não aconteça, aí tem que ser feito um processo de apuração. Mas é emitido um documento chamado CAT, né, que é a Comunicação de Acidente de Trabalho. Esse documento ele vai ensejar junto ao INSS qual benefício deve ser pago. Se houve o óbito, né? Às vezes a gente fala, poxa, é um benefício melhor, mas é muito triste eu falar que a pessoa morreu por acidente de trabalho. Se ela veio a falecer em acidente de trabalho, o benefício de pensão por morte vai ser de 100%. Porque se ele for um benefício previdenciário de morte comum, ele vai ter uma redução significativa, né, de 60% e depois umas outras regras que nós vamos dedicar um programa só para isso, para explicar a pensão, tão delicada que ela ficou, tanto no regime geral como nos regimes próprios de previdência. Então, o pessoal tem levado um baque quando vai requerer o benefício, tá? Além do que, nós temos ainda uma contradição que precisa ser sanada. Se a pessoa veio receber um benefício de auxílio-doença, esse benefício deu entrada antes de 13 de dezembro de 2019,
o coeficiente de cálculo deste benefício é de 91%. Se ele sofreu um acidente e vier receber o benefício após essa data, o benefício cai para 60%. Então, às vezes a gente brinca, olha, continua recebendo auxílio doença, não aposenta não, porque você vai ter uma redução significativa no valor, né? Então, são várias questões, por isso que eu falei no vídeo anterior, a necessidade de se fazer uma análise, um planejamento antes de requerer qualquer benefício, tá? Porque as mudanças são muitas e o impacto financeiro é muito grande. Doutora Maura, então a gente viu aí, conversando aí nessas dificuldades, a gente vai ter que programar um novo programa para falar sobre o esquema da pensão. Voltando aí agora, então, ao assunto do acidente do trabalho. O que é mais comum no direito previdenciário? E também lança a pergunta para o professor Rogério, quais são as principais dúvidas que as pessoas que sofrem acidente elas têm na hora de requerer ou auxílio doença ou aposentadoria, nesse caso específico, por invalidez? Bom, Lucas, quando o segurado busca a agência do INSS para poder requerer o benefício, a dúvida é, muita gente tem aquela preocupação de retornar logo ao trabalho com medo de perder o emprego, tá? Então essa é uma dúvida muito constante. Mas eu quero dizer que depois que foi emitida a CAT, então é a garantia da concessão do benefício acidentário. Em outras épocas, as pessoas não gostavam de requerer o benefício acidentário porque ia um carimbo na carteira de trabalho e ela tinha um medo depois de não conseguir outro emprego. Mas, na verdade, a partir do momento que está caracterizado o acidente de trabalho, não quer dizer que é na nova empresa que ele aconteceu, foi na anterior. Então, não teria essa garantia de emprego. Um ponto importante que eu vejo nesse benefício de auxílio acidente, principalmente, é com relação a ele melhorar a média da aposentadoria posteriormente. Recentemente, nós tivemos uma mudança interessante, porque várias pessoas estavam buscando o judiciário na seguinte tese: ele sofreu um acidente do trabalho, continuou recebendo o auxílio acidente durante muitos anos, mas não pagou o INSS e não teve registro em carteira. Então, buscava, né, o judiciário sob o fundamento de não ter perdido a qualidade de segurado. A partir do novo decreto, né, o decreto 10.000 e pouco lá, recente, não dá mais esse direito. Então, se não tiver contribuição, se não tiver registro em carteira, perdeu a qualidade de segurado. Esse é um ponto muito importante, tá? Então, a qualidade de segurado. Também, a questão da doença ocupacional é um ponto muito importante. Às vezes fica aquela dúvida, né? Mas será que, como foi que chegou nessa perda? O que levou até essa doença ocupacional? Só para a gente poder exemplificar, para quem está acompanhando, uma doença ocupacional, por exemplo, a perda auditiva, né? Uma pessoa que trabalha, por exemplo, na pista de um aeroporto, né? Está lá descarregando cargas lá. Possivelmente ela vai ter uma questão de perda auditiva, tá? Então, essa é a doença ocupacional e a outra é quando a pessoa sofre uma sequela, que aí a gente vai ver se vai ser auxílio doença ou auxílio acidente ou até mesmo aposentadoria por invalidez. Professor Rogério, que dica o senhor dá nesse sentido? Na verdade, o Lucas e a doutora Mauri, é muito comum dentro dessa questão, né, do acidente de trabalho e da doença ocupacional, haver muitos desentendimentos por parte dos empregadores e, acima de tudo, por parte do próprio empregado. É muito comum a gente ver abertura de CAT para acidente de trabalho. É incomum a gente ver abertura de CAT para doença do trabalho, para doença ocupacional, sendo que a própria Lei 8.213, ela assim configura e equipara tanto um quanto o outro no que diz respeito à obrigatoriedade da abertura de CAT. Então, perda auditiva, por exemplo, uma empresa que ela tem lá um ruído acima de 85 decibéis, que é o limite de tolerância previsto lá na norma regulamentadora número 15, anexo 1, essa empresa, a partir de 80 decibéis, ela já tem que tomar uma ação, ela tem que proteger esse trabalhador. E isso precisa estar muito bem claro lá dentro dos seus laudos, e um laudo que vai ser fundamental, e pouquíssimas empresas têm esse laudo, que é o laudo técnico de condições ambientais de trabalho, o laudo de insalubridade, o programa de prevenção de riscos ambientais, embora está aí com os dias contados, porque a legislação não muda de forma muito
muito dinâmica, nós estamos já caminhando para o PGR, mas nenhum desses programas tira a responsabilidade do empregador trazer a proteção para os seus trabalhadores. E as doenças ocupacionais, elas são muito mais comuns do que nós imaginamos, porque o acidente é imediato, a gente consegue enxergar. A doença não, a doença ela vai sendo, ela vai atacando o trabalhador de maneira lenta e muitas das vezes, né, chega a ceifar a vida do trabalhador. Pensa aí quantas vezes nós nos deparamos com pedreiros trabalhando sem nenhuma máscara respiratória. Ele pode estar desenvolvendo uma pneumoconiose ocupacional e não está atento a isso. Qual que é o grande paradigma? Não vamos abrir CAT para isso não. Né? Mas aonde é que a gente consegue provar que a empresa conseguiu dirimir a questão do nexo causal? Ela teve protocolo de prevenção? Ela adotou as medidas prevencionistas? Se assim ela fez, então há de se discutir numa outra esfera. Se não fez, a responsabilidade é do empregador. Bom, então a gente vê aí, né, doutora Mauri, que tem muito assunto, né, nesse sentido. Sim. E o professor Rogério também domina a área, como você também domina a área, e a gente percebe essa necessidade de ter esse espaço para a gente poder debater esses temas que acabam afligindo a população, principalmente nesse período de pandemia. Né? Em relação às empresas também, né? O seu programa é um programa que atinge muitos empresários, mas eu gostaria de alertar aqui que essa questão do acidente de trabalho é muito séria, porque se ficar comprovada ali a culpa da empresa, né, o INSS hoje está movendo ações regressivas e ele vai querer receber toda aquela despesa que foi tudo que foi despendido ali para o pagamento de uma aposentadoria por invalidez, uma pensão por morte. Então, o empregador, eu fiz o recolhimento do SAT, eu estou garantido. Não está garantido não, tá? Então, eu tenho visto os procuradores do INSS levantando todos os processos da Justiça do Trabalho, fazendo cópia e propondo essas ações regressivas. Então, tem que se preparar nesse sentido também, tá? Para não correr esse risco. Com relação à questão da pandemia também, a responsabilidade das empresas aí nos cuidados com os funcionários é extremamente importante. Além da saúde do trabalhador, pode correr um risco muito grande. Eu vi uma empresa aí, que eu não vou falar o nome, no interior de São Paulo, que ela sabia que tinha lá dois funcionários ou 3 lá com a Covid, não tomaram providência. O que aconteceu? É uma empresa alimentícia, a Secretaria da Saúde foi lá e interditou. Essa empresa ficou parada esse tempo todo, os concorrentes foram lá e ganharam o mercado dela. Então, o que saiu mais caro? Né? Então, tem que se tomar todas as medidas de prevenção possíveis. Bom, doutora Mauri, infelizmente nosso tempo está se esgotando. Quero agradecer a doutora Mauri mais uma vez a presença, o professor Rogério, e deixar aberto aí para o retorno de vocês para a gente continuar a explanar esse assunto que é de extrema importância, e eu passo para vocês as considerações finais. Eu quero agradecer ao professor Rogério por ter aceitado o nosso convite. Trouxe aqui uma pequena parte do seu conhecimento, nós que já sabemos do seu cabedal, né, de conhecimento, que vai ajudar muitas pessoas, tanto os empresários como os trabalhadores que acompanham esse programa, a levar uma reflexão da seriedade que se precisa ter quando se fala em acidente de trabalho, doença ocupacional, todas essas questões, esses benefícios não programados. Muito bem, também gostaria de agradecer ao doutor Amauri, grande amigo, grande parceiro de velhos tempos. A gente sempre tem essa comunhão de ter essas ideias discutidas, né, para o bem-estar, não só nosso, para o nosso proveito profissional, mas para a comunidade como um todo, tanto o trabalhador quanto a esfera empresarial. Fico muito lisonjeado com os elogios, digo que é recíproco, doutor Amauri. Parabéns, Lucas, por esse trabalho maravilhoso, e quero dizer que nós estamos à disposição, sempre que me convidar, estarei aqui para a gente estar debatendo essas ideias, e conforme o doutor Amauri traz de maneira muito brilhante, né? Trazer a consciência, né? Conscientizar. Segurança, ela não é cara. Caro é o agravo. Caro é a falta de comprometimento. Caro é a negligência. Agradeço, então, doutora Mauri, professor Rogério, pela presença aqui no nosso programa. Muito obrigado pela participação de vocês. E agradeço você também, que acompanhou hoje o programa Sul de Minas em Foco. A gente volta na nossa próxima atração
aqui na Rede América, a partir do nosso horário habitual, né, de programação às sextas-feiras, 9 horas da noite. Para quem está nos vendo nas redes sociais, né, youtube.com/user/LucasSil, qualquer momento, qualquer hora, você pode acompanhar, compartilhar, divulgar aí essas informações de conhecimento público. Obrigado pelo carinho, pela audiência. Até o próximo programa. Fiquem com Deus. Tchau. É isso aí. Muito bem. Deixa eu só fechar aqui. Só fechar aqui, só um minutinho. Onde é que eu estou? Aqui. Deixa eu voltar. Eu acho que eu mandei bem, né, gente? Eu acho. Você vê que tinha muito mais conteúdo para ser falado, né? Mas o tempo é pouco mesmo. Sim, o tempo é curto. E assim, vocês viram que a gente discutiu ali dentro de uma visão, o que pode ocorrer com uma empresa que negligencia as questões principalmente voltadas aqui para a nossa discussão, que é a Covid-19. Ô Everson, depois você pode mostrar para sua mãe, viu? O vídeo, que ela vai falar, teu professor na televisão, você não tá fraco não, hein? Pensou que da hora? Né? Então vamos lá, brincadeiras à parte, vamos ao que nos interessa aqui. Então, pessoal, deixa eu só voltar aqui ao meu documento para eu chegar à conclusão com vocês a respeito disso tudo. Vou buscar para vocês aqui. A cachorrada tá uma fera aí. Vai lá, Bia, aperta lá. Aperta que a coisa tá feia lá. Só um minutinho. Estamos aqui, ó. O que eu quero chegar com vocês? E o coração das ações, principalmente para o risco biológico em tempo de pandemia, aqui, está no seu cronograma. Eles querem olhar o que você propôs para que não dissemine, acaba sendo um coautor, ou seja, quando o doutor Amaury disse que a Previdência ela ingressa uma ação, essa ação chama ação regressiva, número 120. Ou seja, primeiro ela indeniza o empregado, ela custeia todas as necessidades dele, tanto no âmbito, o que é um auxílio acidente, o que é um auxílio doença, gente? Vamos imaginar que um trabalhador, ele foi acometido aí pela Covid-19, certo? E dentro desse acometimento, ele sarou, ele voltou para o ambiente de trabalho e todavia ele ficou com sequela. Pois bem, se ele ficou com sequela, ele terá um reparo dessa sequela. E esse reparo chama-se benefício acidentário ou benefício auxílio-doença, auxílio-acidente ou auxílio-doença. Né? Vai depender no caso, como nós estamos falando da Covid, nós estamos falando de auxílio-doença. É uma reparação para o trabalhador, ele vai receber por muito tempo esse tipo de benefício. Todavia, é aqui que entra o ponto que eu estou discutindo com vocês. Todavia, o INSS ele quer saber o que o empresário fez para coibir esse tipo de situação. Por exemplo, eu coloco aqui 2 situações para os trabalhadores no ambiente de trabalho relativo ao Covid-19. Conscientizar os trabalhadores sobre os cuidados com o Covid-19, todos os trabalhadores. Qual que é a metodologia? Uso obrigatório de máscara, higienização das mãos, higienização das roupas, EPIs e organização no trabalho. E implantação de prevenção e proteção ao Covid-19. Todos os trabalhadores e clientes. Disponibilizar álcool gel, sabão, orientação de higienização e evitar aglomerações. Perfeito. Isso, parte disso. Onde é que está a minha ação? A minha ação está aqui, ó. Vou buscar para vocês. Agora eu fecho o meu assunto, levando em consideração que eu peguei ali a portaria conjunta e transformei nisso aqui, ó. Transformei ela todinha aqui, ó. O que eu fiz dela? Eu fiz um protocolo. O que é o protocolo? São as regras que a empresa vai fazer. E é muito interessante, gente, quando a gente tem um protocolo sobre saúde, um protocolo sobre segurança, você mandar fazer um banner e deixar isso à disposição de todos os trabalhadores. Então, eu pedi para que os meus clientes, além disso estar anexado dentro do PPRA, isso também acabe gerando um plano de ação.
De que maneira? O empresário, ele manda produzir esse banner e ele deixa pendurado lá na parede. Ele vai falar das medidas de ordem geral, vai falar da conduta em relação aos casos suspeitos e confirmados da Covid-19 e seus contatantes. Ele vai falar da higienização das mãos e etiqueta respiratória. Ele vai falar a respeito do distanciamento social. Ele vai falar a respeito de higiene, ventilação, limpeza e desinfecção dos ambientes. Ele vai falar a respeito dos trabalhadores do grupo de risco. Ele vai falar a respeito dos equipamentos de proteção individual e outros equipamentos de proteção. Vai falar a respeito de refeitório. E se o trabalhador ele está em situação de contato, ele está em situação de suspeição, se ele está suspeito, se ele está contaminado, com quem que ele deve contatar? Vocês sabem que a norma, a portaria, aliás, ela é rica, né? Toda empresa, isso eu estou dizendo que todas as empresas, elas são obrigadas a criar um grupo no WhatsApp de trabalhadores. Por quê? Porque ela precisa fazer um monitoramento digital. O que é um monitoramento digital, gente? Aquele monitoramento que mesmo o trabalhador estando distante do seu ambiente de trabalho, alguém vai ficar responsável por isso, certo? Vai mandar uma mensagem para o trabalhador e vai dizer: amigo, como é que você está? Está tudo bem? Segunda-feira está ok para voltar ao trabalho? Dessa forma, a norma que pede isso, que a gente tenha esse contato, que monte esse grupo e alguém dentro da empresa começa a monitorar o trabalhador. O que mais que é de bom praxe fazer? Eu disse isso para vocês lá no início da minha fala. Quando nós temos uma condição de risco apontada dentro de uma portaria, faça dela um checklist. Deixa eu ver, acho que temos uma pergunta aqui. Alguém bateu aí, né? Fala, Will. Agora que eu lembrei, eu estava tentando lembrar, foi um tempão da pergunta, na hora que você tinha colocado esse vídeo aí, você e os dois professores. Sim, pode mandar aí, irmão. No caso, você pode acionar o INSS para te bancar em casa. Mas no caso, o conserto da moto fica por conta da empresa ou por conta do trabalhador? Opa, perguntona, hein? Perguntasse, aliás. Vamos entender essa colocação do Will aí. Vejam bem, aí já é uma briga no judiciário, viu, Will? Porque eu preciso provar A por mais B, eu usava a motocicleta para o trabalho. Era o meu deslocamento, ou seja, ela era uma ferramenta de trabalho. Se ficou comprovado que essa motocicleta ela era utilizada para minha locomoção para o trabalho, é bem provável que o empregador responderá pela indenização dessa motocicleta. Eu já vi alguns julgados que o trabalhador ele entrou na justiça e acabou cobrando, inclusive, o combustível que ele utilizava na moto. Por quê? Porque ele conseguiu provar que ele tinha que tirar do bolso dele, certo? Lembrando que o Vale Transporte, ele é uma obrigação do empresário, certo? É óbvio que tem algumas condições para a concessão do Vale Transporte. Ambiente que é servido de transporte público. Nós não vamos falar de Vale Transporte para uma cidade como Consolação, para uma cidade como Conceição dos Ouros, propriamente Paraisópolis, que não é servida de ônibus circular, né? Aí a gente já está forçando a barra também, mas, todavia, numa cidade como Pouso Alegre, que ela é servida de transporte público, é obrigatório o empregador fazer a concessão do Vale Transporte. Mas bem, se ele não faz a concessão do Vale Transporte, é natural que o trabalhador vai utilizar o recurso que ele tem para ir para o ambiente de trabalho. Entendeu? E aí, no caso, é obrigatório a ajuda de custo ou não? Sim, porque o que acontece? Uma vez que eu não estou fazendo a concessão, veja bem, o Vale Transporte, ele vai até na totalidade de 6%, né? O empregador ele pode descontar até 6% do valor do Vale Transporte, né? Acima disso, é de obrigatoriedade da empresa. Ou então, se ela não concede o Vale Transporte, ela fazer uma ajuda de custo para a questão do combustível aí. Isso é legal, isso faz parte do escopo. É só a conta, é só o combustível que ele ajuda
ou ele dá um valor significativo já contando tudo? Tipo, eu gasto com você, sem descontar, R$ 100 de vale transporte. Então, vou te dar 150 para já contar, sei lá, uma manutenção, alguma coisa assim. Isso. Na maioria das vezes, Will, funciona da seguinte maneira. Eu percebo que você tem que utilizar o veículo para beneficiar o meu trabalho, é natural que se paga aí não só o combustível. Aí vai computar os quilômetros rodados, certo? Em cima dessa computação do quilômetro rodado, ele tem que ser acima do combustível, porque a gente vai ter o desgaste do veículo. Pneu, freios, óleo, enfim. É pertinente que seja computado esses valores aí. Tá bem? Então, toda vez que eu tiver uma ajuda de custo para o transporte, tomar cuidado com essa questão de ficar só no combustível. Não é só combustível. Se o empregador falar assim, ó, tô te dando vale transporte, se você não quiser, você fica sem. É. Você vai de moto se você quiser. Na verdade, aí é uma guerra, né? Porque se ele consegue provar, é assim, ó. O bairro que você mora, ele é servido por transporte coletivo? É. Então, ele está no direito dele de dar o vale transporte, nada mais do que isso. Porque ele está cumprindo com a legislação. Se você mora num ambiente onde não é servido por transporte coletivo, aí você vai utilizar o meio que você acha conveniente para chegar até ele, né? E aí é natural que o trabalhador pleiteie aí uma ajuda de custo para ele poder manter esse trajeto aí, certo? Entendi. Quando não tem a disponibilidade de ônibus assim, Isso. Então, aí no caso, a ajuda de custo vira a segunda opção. Exatamente. É esse entendimento. Entendi. Beleza? Valeu. Alô, garoto. Então, gente, quando eu tenho uma portaria, isso é importante até a gente fazer a título de auditoria em NR que é aplicado a um determinado segmento. Por exemplo, você vai trabalhar numa agroindústria, seria interessante que essa agroindústria ela aplica, né, dentro das suas normas NR31, faça um checklist para implantar a NR31 lá. Neste caso aqui, o que eu fiz? Eu peguei a portaria conjunta, número 20, de 18 de junho, e fiz um checklist para aplicar na empresa. Como que ele está funcionando aqui? Ó? Eu vou lá, faço um levantamento. Está conforme? Ok. Eu só dou um ok aqui. Ó. Não está conforme? Eu coloco aqui. Ó. Tá? Não ok. E por aí afora vai, né? Fazer bonitinho, porque vocês já viram que eu não gosto de cagada. Um dia vocês virem trabalhar para mim, vocês já vêm consciente disso, ó. Eu não gosto de porcaria, não. Tem que ser centralizado, tem que ser centralizado. Eu falo, não mando recado, não. Aqui, ó. Pago bem, mas cobro bem também. Tem dessa, não. Então, vamos lá. Aqui, gente, eu vou colocar uma observação, né? Eu vou fazer as minhas observações aqui. E vou rastrear toda a empresa. O checklist meu compreende toda a empresa. Fiz isso, estou acertado com a empresa? Não, senhor. Aqui você apenas começou seu trabalho. Por quê? Porque agora nós vamos chegar nessa outra parte aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Nós vamos chegar nessa outra parte aqui. Dá um trabalho que vocês não têm noção. Por isso que a gente não pode cobrar barato o serviço dos outros, não. Só um minutinho que ele está abrindo aqui. Perfeito, perfeito. Aqui. Agora eu compartilho com vocês. Agora nós chegamos nos finais aqui. Bateu um cheirinho de churrasco aqui. Você nem imagina. Apareceu para vocês aí, gente? Apareceu. Apareceu sim, Rogério. Beleza. Vejam bem o que eu fiz aqui, pessoal. Eu fiz a seguinte estrutura aqui, ó. Eu montei um relatório de atendimento à portaria conjunta. A portaria ela diz o seguinte, que é proibido você colher a assinatura dos funcionários em fichas, formulários. É proibido isso, tá, gente? Se tem alguma empresa que vocês estão trabalhando, estão fazendo isso está totalmente em desacordo com as medidas da Organização Mundial da Saúde. Então, o que é para a gente fazer? Colocar foto. Eu apliquei um DDS.
Coloca a fotinha aqui. Ah, fixei lá na parede o protocolo, o banner. Uma fotinha aqui. Ah, eu tenho um grupo de WhatsApp. Tira uma foto do grupo lá do celular e coloca aqui. Para onde é que eu vou mandar isso, gente? Para o Ministério do Trabalho. Observe que eu tenho aqui todas as fotos aqui, ó. Deixa eu só puxar um pouquinho aqui. Ah, tá medindo temperatura, conforme manda lá a norma. A norma diz que a gente tem que fazer a coleta de temperatura, de calor, né? Então, neste caso aqui, ó, fotinha aí. Higiene das mãos. Coloca a foto lá que você colocou os dispositivos certinho para lavar a mão. Álcool gel, sabonete líquido e coisa desse tipo. Ah, nós fizemos a questão do distanciamento social. Coloca lá a foto que você colocou, a demarcação no piso lá, onde é que o pessoal vai ter que trabalhar sem ter que ter contato com o outro. Ah, lá no refeitório, mesma coisa. Ah, no escritório, mesma coisa. Ah, nós temos transporte, os trabalhadores utilizam transporte público. Onde é que está a marcação lá no banco? Né? Eu tenho que pular um banco e deixar o outro livre para o trabalhador se afastar do outro. Higienização dos ambientes, equipamento de proteção individual e outros meios de equipamento. Cadê a foto das máscaras aqui? Né? Vestiários. Enfim, eu fiz uma varredura e montei um relatório desse tipo. Vocês entenderam, gente, como que funciona? É bem trabalhoso, mas são as medidas que a gente precisa adotar para que o trabalhador trabalhe de forma segura e para que a empresa não venha responder criminalmente, tá? Que é aquilo que eu disse para vocês, aquela confusão que gerou lá. Ah, entrou uma portaria que dizia respeito enquadrando a Covid como doença ocupacional. Ah, chega outra portaria que diz que não é doença. Todavia, essa portaria conjunta ela continua firminha dizendo que se o empregador não fizer a parte dele, ele responderá criminalmente e teremos aí aberturas de CAT nesse sentido. Ficou claro para vocês, gente? Tudo bem? Depois eu vou estar mandando esse material para vocês aí. Certinho. Então, muito bem. Pessoal, hoje, eu creio que hoje, que depois eu vou conferir isso, nós estamos encerrando essa unidade curricular 2. Então, eu já não vou deixar nenhuma atividade para vocês. Porque se eu estou encerrando a unidade curricular, por que eu vou deixar? Já vou estar fazendo o fechamento da unidade e na próxima encontro nosso eu já dou devolutiva para vocês. Beleza, pessoal? Beleza, Rogério. Tranquilos por hoje? Beleza. Tranquilo. Então tá bom. Fiquem com Deus. Deus os abençoe. Até a próxima semana, se Deus quiser. Falou. Próxima aula, se Deus quiser. Falou, Bruno. Falou, Everson. Oi? Falou, William, todo mundo. Alô, Bandeirei. Falou, gente. Um abraço. Todo mundo aí. Falou. Para vocês também. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.